Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seu irmão pastor Cláudio Louro Cardoso, nesta oportunidade eu quero compartilhar com você uma palavra de reflexão para que nós possamos juntos refletir sobre o assunto que eu quero falar nessa noite. O texto se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. E nessa noite Deus ele tem uma palavra para o meu coração, para o seu coração. Mateus, capítulo de número 7, gostaria que você acompanhasse comigo o texto, é claro, se você puder. E nós estaremos lendo a partir do verso de número 24. É um texto edificante, um texto maravilhoso. E o Senhor Deus, com certeza, Ele estará falando aos nossos corações. Quero agradecer a Deus por sua vida, você que tem compartilhado os nossos vídeos, você que tem curtido, deixado o seu like, você tem nos ajudado a propagar o Evangelho do Reino de Deus. Tá certo? Então deixe aí o seu like, compartilhe e vai compartilhando, meus irmãos. Quanto mais pessoas tendo acesso aos nossos trabalhos, com certeza eles serão alcançados pelo poder de Deus. Mateus, capítulo de número 7, o verso de número 24, nos diz a Bíblia Sagrada. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É Jesus que está falando esta parábola. E a epígrafe do texto está falando sobre os dois fundamentos. Jesus é quem está falando sobre isso, certo? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus está admoestando os discípulos, falando algo acerca de estar alicerçado em Deus. E tendo vindo a chuva, transbordar os rios, assoprar os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele, o verso de número 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. E aqui Jesus, ele não fala nem imprudente, ele fala insensato, que não tem sensatez. Ele será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Jesus está dizendo isso aqui, certo? Sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram-se os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós estamos observando que Jesus ele coloca aqui em questão fundamentais que ela é do nosso dia a dia. Jesus ele está chamando os discípulos para esta observação que o homem prudente é aquele homem que antes de edificar a sua casa, ele analisa o terreno, ele analisa o local, o lugar, ele limpa todo o terreno, ele tira todas as tranqueiras. Então ele começa a cavar o lugar. Ele começa a fazer as brocas. E enquanto a terra ela
é uma terra macia, uma terra fraca, aquela terra que não tem nenhuma solidez, o homem continua cavando aquele buraco onde vai as colunas da casa. Mas quando ele encontra a rocha lá embaixo, que a cavadeira não vai mais, então ele para e diz, opa, já chegamos na rocha, é hora de nós fazermos agora a base da casa, porque nós já encontramos rocha. Isso implica dizer que o homem que cavou e que procurou analisar o terreno, ele encontrou rocha, ele sabe que encontrando rocha, a armação, a estrutura da casa, ela estará firmada sobre a rocha que foi encontrada naquele lugar. Aí então, depois de ter encontrado rocha, ele começa a fazer toda a base de concreto e começa a edificação daquela casa. Então esse homem, esse arquiteto, ele está seguro da sua construção. Porque aí vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, vem as torrentes de águas, riachos, e essa casa ela não vai cair. Jesus diz que o homem que foi construir a casa, o primeiro homem prudente, ele analisou o terreno. Ele procurou saber qual era o tipo de terreno, se era arenoso, e mesmo que fosse arenoso por cima, ele começou a cavar até encontrar rocha, e quando encontrou, ele diz, é aqui que nós iremos edificar esta casa, porque nós encontramos rocha. Ele gastou tempo ali, ele gastou um tempo a mais cavando, ele gastou, quem sabe, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 15 dias, para encontrar solidez antes de construir aquela casa, para não perder todo o tempo e todo o material. E a Bíblia diz que depois de ter construído a casa sobre a rocha, aí veio a chuva, veio as torrentes de água, e com muita água encheram-se os rios, e os rios se transbordaram e deram sobre a estrutura daquela casa, mas a casa não caiu, pois ela estava edificada sobre a rocha. Mas aí Jesus ele vai falar sobre um segundo homem, e a Bíblia o chama de insensato. E ele diz, mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Ele não usa nem imprudente. Um homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. E esse tipo de homem é aquele homem apressado, que não ora, não gasta tempo orando, não gasta tempo lendo Bíblia, ele não gasta tempo para analisar o terreno, porque está apressado, ele acha que não precisa, não tem necessidade. É o tipo de pessoas que ele não ora para tomar atitude, ele não ora para fazer uma mudança, ele não ora para fazer uma viagem, ele não ora para nada. Ele já chega no local e diz, é aqui que nós vamos fazer, é aqui que vai acontecer, e começa a cavar, e por ali cava muito pouco, e já bota concreto, já bota ferragem, e começa a edificar ali a sua vida, ou a sua casa ali. E a Bíblia diz que esse homem foi dessa natureza. Depois de ter feito isso, a Bíblia diz que terminado a casa, todo o episódio que aconteceu na primeira casa do homem que construiu na rocha, também aconteceu na casa desse homem que construiu na areia. A Bíblia diz que veio a chuva, veio-se as torrentes e encheram também os rios, e deram sobre a base e estrutura daquela casa, que não aguentou. Ela caiu por terra. Foi embora na enxurrada, e a Bíblia diz que grande foi a ruína daquela casa. E Jesus coloca esses 2 homens como base de igrejas ou de pessoas, que são pessoas que não tomam atitudes de qualquer maneira. Eles têm uma vida edificada na rocha que é Jesus.
Jesus é a nossa rocha. Jesus é a pedra angular que os construtores a desprezaram. Mas foi nesta pedra chamada Jesus que a igreja foi e está edificada. A rocha é Cristo. E quando eu quero construir uma casa, ou a minha casa, pois eu sou casa, morada do Espírito, Paulo diz, não sabeis vós que vós sois templo do Espírito e que o Espírito de Deus mora em vós? Então, como é que eu tenho que edificar a minha vida espiritual? Correndo? De qualquer jeito? Sem prestar atenção? Sem analisar? Não. Eu preciso, nesse terreno que eu quero construir, eu preciso cavar no processo de oração. São cavadeiras e cavadeiras, enxadadas e enxadadas, até que eu encontre rocha, para ver se é ali que eu posso edificar a minha casa. E se eu não encontrar rocha, eu preciso continuar cavando, até que eu a encontre. Então eu não posso ter pressa. Quanto mais eu cavo, quanto mais eu desço, mais eu estou subindo. Porque o caminho para cima é para baixo. Quanto mais eu desço, mais eu cresço na presença desse Deus. É aquele homem, ele teve um êxito enorme, porque a chuva veio e assoprou, mas a casa não caiu. O segundo homem é aquele homem, como eu já disse, apressado, apavorado. Precisa orar, não. Precisa pedir orientação para Deus, não. Não precisa nem jejuar, não precisa nem ler Bíblia. Vai construindo aí. A gente faz e a boa mão de Deus ajuda. É claro que Deus ajuda. Só que eu preciso fazer a minha parte. Por isso que tem muita gente que mal se estrutura e depois, quando vem a prova, o vento, a chuva, os temporais e a tormenta, ele não aguenta. Ele não suporta, porque construiu a sua casa sobre areia. É insensato. E uma pessoa insensata, de longe você percebe. Ele não toma opiniões de Deus, ele não pede, aliás. Ele faz tudo do jeito dele. Não demora, essa casa vai cair por terra. Mas quando você encontra um crente que edificou a sua casa sobre a rocha, ele está passando por provas, por lutas, por tribulações, por perdas e sofrimentos. Mas ele está ali chorando aos pés do Senhor. Porque ele gastou tempo na oração. Porque ele orou muito, ele jejuou muito, ele leu a Bíblia, pediu conselho de um pastor, de um amigo idôneo, um homem leitor da Bíblia. Ele foi para o manto da oração. Esse homem, ele jamais cairá com a sua casa, pois ele está firmado na rocha que é Cristo. E eu te pergunto, já terminando essa palavra de reflexão, aonde está construída a sua casa? Na rocha ou na areia? Qual é a base da tua casa? Uma base de rocha ou uma base arenosa? Lamento em lhe dizer que se a sua resposta for na areia, a sua casa não irá demorar. A sua casa se tornará em montões, em ruínas, e vai ser lamentável a queda. Mas ainda dá tempo de você alicerçar isso aí. Botar isso por terra. Pegar um período de oração e de orientação da palavra de Deus e começar a cavar. E a cavar, descer cavando na oração, descer cavando em lágrimas, banhando esse seu alicerce na oração e nas lágrimas. O diabo jamais colocará a sua casa por terra.
Tá bom? Pense nisso. Analise, peça orientação para Deus e construa sobre a rocha. E você será mais que vencedor. Tá bom? Que Deus te abençoe. Preparando Deus, nós estaremos aqui de volta com mais uma palavra de reflexão. Fica com Deus.